Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, professora. Oi, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda aí à nossa live. Obrigada. Está no Rio Grande do Sul, professora? Estou no Rio Grande do Sul, né? Não tem como viajar. Ai, mesmo. Faz 3 meses que eu não faço uma viagem para fora do estado. Quase que para fora Fazendo do saudade dessas apartamento. viagens. É, né? É, só Mas o aula escritório está online. aberto. Agora a gente abriu umas com poucas pessoas, só os que não precisam usar transporte público. Os que precisam usar transporte público, a gente ainda mantém em home office. Então, o pessoal que mora um pouco mais perto, vai de carro. Então, estou com 40% da equipe presencial e 60% ainda home office. Aqui em Porto Alegre, no interior, a gente já abriu normalmente, porque são outras. Aqui eles criaram padrões diferentes por região, então tem lugares que está mais tranquilo, enfim, também no interior ninguém pega transporte coletivo, então todo o pessoal também vai ou vai de carro próprio, ou mora perto, daí é um problema a menos, um risco a menos, né? Mas aqui a gente está mais tranquilo. Como é que está aí no Mato Grosso? Olha, Mato Grosso estava bem tranquilo até há poucos dias. Agora o negócio está descambando aqui também, viu, professora? Muitos casos de Covid aí todo dia. Eu não Uhum. sei, né? Vamos aguardar que as coisas melhorem. Ah, se Deus quiser, Se Deus se quiser, vai Deus quiser. melhorar. Bom, cumprimentar as pessoas que estão acessando aqui, né, professora? Hoje nós vamos fazer uma live aqui com a professora Jane sobre o futuro da advocacia previdenciária. Um tema muito importante por conta da reforma, né, professora? Muitas mudanças aí. Então, a professora Jane dispensa comentário, né, professora? Porque já é uma referência nacional, mas a professora Jane é doutora em Direito Previdenciário. Vamos ler um breve currículo dela aqui, para que todo mundo entenda. Doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Previdenciário pela Universidade de Santa Cruz do Sul, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, advogada e sócia-gerente da Jane Berverger Advogados Associados. Entre outras coisas, a professora tem vários livros publicados sobre direito previdenciário, segurado especial, conceito para além da sobrevivência individual, integrante do Conselho Editorial da editora Juruá, coordenadora da Revista Brasileira de Direito Previdenciário. É um breve resumo do currículo da professora. Então, professora, seja bem-vinda, muito obrigado aí por aceitar nosso convite e vamos debater um pouquinho aí, então, sobre esse tema, dar o norte aí para os colegas que estão entrando, qual Tá é o bem. futuro desse trabalho aí. Obrigado, Hildo, obrigado ao Grupo Atânia aí de Cuiabá por permitir, assim, dividir um pouco das angústias e preocupações, né? Eu vou dividir em 3 partes aqui a minha fala. A primeira eu vou falar da dificuldade no relacionamento com o cliente. A segunda parte eu vou falar do processo administrativo e a terceira parte do processo judicial. Então, vou dividir um pouco as questões aqui. A hora que você quiser intervir, fazer alguma pergunta, fique à vontade, né, Hildo? Estamos em casa. Falo mesmo para os nossos seguidores aí. Quem quiser Ah, fazer uma certo, eu pergunta, vou, vai postando aí. vou Tá? acompanhando aí, Então, se tu quiser. Cuida eles que eu cuido da... tá bom, pode ser que eu cuide das perguntas. Tá bom, beleza. Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar é que a gente no direito previdenciário atende na maioria pessoas carentes. Basta ver que 2/3 dos benefícios da Previdência Social são de salário mínimo. Isso já mostra o quanto a gente trabalha com pessoas carentes. E mesmo os que são maiores, maior que o salário mínimo, não é muito maior que o salário mínimo. Na maioria dos casos, então, se passa só um pouquinho. Então, são pessoas que precisam daquele benefício para sobreviver. Isso nos remete a um dilema. A pessoa precisa de urgência na sua resposta
e ao mesmo tempo a gente precisa de qualidade no trabalho, no processo, ter mecanismos para conduzir o processo, porque também não adianta ela ter um não rápido. Então, isso, para a gente como advogado, é um desafio sempre, de a pessoa querer uma resposta rápida e a gente não ter, primeiro, não ter o controle disso, né, mas principalmente porque muitas vezes precisa elaborar um pouco melhor, buscar mais documentos. Vou usar um exemplo. Quando a pessoa precisa comprovar atividade especial, né? Trabalhou em atividade insalubre, enfim, precisa comprovar essa atividade. Às vezes a pessoa está ansiosa para entrar com o processo, só que se a gente não tiver bons documentos, a chance de ela ganhar diminui lá embaixo. Então não adianta também ela ter, a gente agilizar o processo e ela ter uma resposta negativa. E ter uma resposta negativa por falta de paciência, de tempo de conduzir o processo. Então esse é um dilema que a gente vive. Outra questão que também me parece muito desafiadora para o advogado da área previdenciária é a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm para compreender o direito, e não é por menos, né, porque aí um dia, eu vou citar um exemplo de hoje, o STJ tem um recurso repetitivo afetado, deixa eu pensar, acho que deve fazer 1 ano, 2, sobre o fator previdenciário na aposentadoria do professor. Então, é um assunto que a gente, se incide ou não o fator previdenciário na aposentadoria do professor. Então, é um assunto que estava se aguardando, enfim, até era para ser pautado outro dia, não foi? De repente, do nada, o Supremo Tribunal Federal afetou a matéria e julgou. E foi publicado hoje. Julgou. Só que, qual é o problema aqui? O problema é que o Supremo disse muitas vezes que isso não era matéria constitucional, que isso era matéria do STJ. Aí, de repente, do nada, ele julga contra tudo que ele mesmo vinha dizendo. E isso não é fato isolado. Então, esse é um dilema que a gente vive. Uma hora vale uma coisa, outra hora vale outra coisa, já vale outra coisa de novo, porque o Supremo mesmo, ele tinha encaminhado, digamos, de volta esse assunto para a STJ, e aí, de repente, ele puxou para si de novo. Então, essa insegurança jurídica, e aí a questão da reforma da Previdência, que as pessoas têm dificuldade de entender, e também não é por menos que elas têm dificuldade, porque, primeiro, mudou muita coisa, né, as mudanças não foram poucas. Segundo, a redação da emenda constitucional, ela ficou muito difícil, em alguns momentos contraditória, deixou muitos furos, várias coisas foram feitas meio às pressas, meio assim, porque tem que fazer por causa do mercado, porque não sei o que, e aí dá confusão. Então, eu já tentei ler, professora, a emenda constitucional. A emenda? Não. Larguei mão, falei, não, muito confusa para mim, deixa a professora. Você é formado em Direito, Hildo? Sou formado em Direito, mas eu não exerço profissão. Não, e vou dizer assim, para gente que é da área previdenciária, às vezes você olha um negócio assim, mas e agora? É assim ou é assim? O que se quis dizer aqui? Outro dia nós estávamos debatendo com o professor Emerson Lemes, que bem conhecido seu aí, né? Deu um curso aí outro dia. Deu uma live esses dias com ele. Isso. E sobre um tema ali, nós estávamos numa live, um curso, alguma coisa, e aí surgiu a ideia, espera isso aqui poderia ter outra interpretação. E assim vem para frente várias coisas que vão nos desafiar. Mas o que isso tem a ver com o cliente? O cliente não entende. Não entende, por exemplo, por que um ganhou e outro não. Porque antes era assim, agora é diferente. Qual é a regra que vale, o que vale agora, o que precisa fazer, o que não precisa fazer. Então, há realmente uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem o direito previdenciário. Eu falo aqui por causa do direito previdenciário, na verdade não é só o previdenciário, mas é o nosso tema, né, é a minha área, enfim, não posso falar das outras áreas, mas tem muito problema também. Então, há uma dificuldade das pessoas compreenderem o seu direito, o porquê não alcança, em que momento vai alcançar. Vou dar um outro exemplo. Há 2 anos atrás, uma pessoa veio e pediu para eu fazer uma projeção da aposentadoria. E aí, na época, deixa eu lembrar um pouco, foi na época do governo Temer ali.
Aí eu expliquei, disse, olha, mas tem a reforma, não tinha sido aprovada. Se houver a reforma, você volta, porque aí a coisa muda de figura. E sem a reforma, ela poderia se aposentar aos 60 anos de idade, uma mulher. Aí vem a reforma, não vai mais ser os 60, agora vai ser os 61 anos e meio, no caso dela. E a pessoa não se conforma, ela fez planos, ela pensou a vida dela. É isso que eu falei, se tiver reforma, é outra história, porque eu não tenho como saber o que vai ser aprovado. Então, isso traz uma insegurança para as pessoas têm dificuldade de compreender. Aí, sempre comparam com outra pessoa. Isso para a gente é um dilema. Eu brinco sempre, eu digo nas aulas assim, que sempre tem um vizinho, que para o vizinho tudo deu certo. Então, a pessoa chega para a gente e diz assim, o meu vizinho pediu o benefício, na semana passada, já ganhou e está ganhando no teto, né? Eu quero também, né? Aí você vai, como é que é mesmo essa história, né? Aí tu não tem o processo do vizinho para saber se foi assim, o que aconteceu. Então, aquela coisa assim da diferença com as outras situações, que claro, um processo anda mais rápido, outro mais devagar, enfim. Então, e essa dificuldade, né, de a gente conseguir demonstrar para o cliente essas diferenças todas de legislação, de interpretação, de procedimento e assim por diante. Vou dar um outro exemplo. Uma percepção, professora, que eu tive com essa reforma é que antes parece que a fase transitória, quem estava quase lá para aposentar, né, parece que ele deveria ter quem faltava um ano, por exemplo, não deveria ter sido afetado, né? Mas ele afetou, parece que todo mundo, né? Depende, assim, até outro dia me perguntaram se em algum caso aumentou o valor, foi boa a reforma. Muito raramente, assim, um que outro caso teria alguma vantagem a reforma. Mas realmente as pessoas têm uma expectativa, criam uma expectativa com a aposentadoria, as pessoas projetam esse momento, elas fazem planos para esse momento, e de repente chega ali e não tem o direito. Então isso causa uma frustração, e aí ela não é que ela joga para cima do advogado, mas ela desabafa, ela não se conforma, né, e não dá para tirar a razão da pessoa. Então essa é uma dificuldade que a gente vê também, né. Eu até ia usar um outro exemplo, estava hoje mesmo falando com uma colega, a Patrícia, lá de Itaqui, que a gente tem uma parceria lá com o escritório dela, e tem trabalhadores que trabalham na mesma empresa, entraram na mesma época, um pediu aposentadoria, a juíza deu sentença de procedência, o INSS recorreu, e o outro, a juíza deu sentença de procedência, o INSS não recorreu. E aquele que o INSS recorreu perdeu a ação em segunda instância. Aí você tem dois trabalhadores, trabalham lado a lado, a mesma época, a mesma realidade, um ganhou e outro não. Então, isso é muito complicado. E a aposentadoria é para a vida, né? Quer dizer, aquela pessoa que não conseguiu se aposentar, geralmente vai levar muito tempo para conseguir se aposentar. Na maioria dos casos, não falta pouquinho, né, quando ela não consegue, falta muito. E algumas vezes, inclusive, falo, por exemplo, do rural, se ela não consegue se aposentar quando completa a idade ali do rural, se por algum motivo, por exemplo, não foi reconhecida como segurada especial, enfim, essa pessoa vai, para o resto da vida, ela vai ter dificuldade de se aposentar. Eu diria, às vezes, é a única chance que ela tem, né? Agora, com a aposentadoria híbrida, enfim, mas aí você já tem que buscar período antigo, já fica mais complicado, não pela matéria de direito, pela matéria de prova mesmo. Mas, então, essa dificuldade de, às vezes, o próprio judiciário não ter suficiente sensibilidade e ver que aquele benefício é para o resto da vida. Então, dizer que a pessoa não tem direito é não ter direito nunca. Então, isso é muito difícil. E a gente, muitas vezes, precisa comunicar isso ao cliente. Precisa dizer, olha só, né, perdemos ação, não sei o quê, o entendimento mudou, o entendimento do Supremo era esse, agora é esse, depois é esse, depois é aquele, enfim. Então, isso tudo é difícil. Então, outro dilema que eu percebo é essa comunicação com o cliente. É um desafio que a gente tem
de manter uma comunicação constante, de modo que o cliente possa, pelo menos, compreender o que está acontecendo no processo dele, né? Pelo menos isso. O que eu quero Talvez dizer? no futuro, professora, Sim. Uma das características do advogado previdenciarista é trabalhar mais do lado psicológico também, né, professora? Sim, e no fim, muitas vezes, saber até ouvir o cliente, né? Isso faz parte do nosso trabalho. A pessoa chega e diz assim, eu vim para Porto Alegre em 1982. E aí ela começa a contar a vida dela, e vai contando. Aí quando você vê assim, a mulher dele faleceu há 2 meses e ele pediu a pensão por morte e não conseguiu. Ou seja, aquela história não tinha nada a ver com, né? Mas o que a pessoa quer é conversar, ela quer contar as suas dificuldades, a sua vida. Então, muitas vezes a gente precisa medir um pouco entre o tempo, que às vezes é escasso, mas também a necessidade da pessoa contar. Então, tentar equilibrar um pouco, né? Nem deixar ela ocupar a tarde toda, mas também não tirar o mais importante que ela veio contar, da sua história, enfim. Então, essa comunicação que a gente tem que fazer com o cliente, ela é fundamental. Eu falo às vezes assim que... Escuta ativa. Escuta ativa, exatamente. Saber ouvir. E uma coisa, quando eu falo, por exemplo, de aposentadoria, enfim, ninguém melhor que o próprio cliente para saber a sua história, né? Então, o que ele fez, onde ele trabalhou, como que foi o trabalho dele, enfim. Então, isso é muito importante. Mas eu falo também do curso do processo, né? O processo eu entrei com o processo está andando. Hoje, as pessoas consultam muito a internet. Então, eu prefiro comunicar ao cliente das coisas do que esperar ele saber e não entender. Tudo bem que, às vezes, a gente não consegue alcançar a velocidade do cliente. Tem alguns clientes que estão na frente do computador o tempo todo atualizando para ver se entrou alguma coisa nova no processo. Exagero à parte, né? Todo dia. Mas então a gente também não consegue fazer isso com todos os processos, enfim. Mas quando sai uma notícia importante, uma decisão importante, um andamento importante do processo, a gente tomar a iniciativa de comunicar. Isso cria uma confiança muito maior do cliente, né, do que ele ficar sabendo por acaso, do que ficar sabendo por outras pessoas, ou olhar na internet, enfim. Então, isso é bem importante. Hoje, com o INSS digital, isso melhorou bastante, né, porque aí o advogado consegue olhar os processos, aquilo que teve andamento, consegue acompanhar. Até um tempo atrás, muitas pessoas, sabiam que o benefício era concedido pelo telefone, porque o benefício era concedido, ligava uma financeira, né, e coisas assim. Teve um colega, Hildo, um advogado, que me contou que ele foi fazer uma oitiva de testemunhas no INSS, e ele saiu de lá. Aí o servidor do INSS, isso faz acho que uns 3 ou 4 anos, o servidor do INSS disse para ele assim, deu tudo certo, beleza, deu tudo certo. Aí ele andou 2 quadras, né, ligaram para o cliente dele oferecendo empréstimo. O que o servidor fez? Ele entrou no sistema, concedeu o benefício. Foi o tempo, né, de alguém pegar e já ligar para o... assim. Então, quando a pessoa ligava para o escritório e dizia assim, doutora, não tem nenhuma novidade com o meu processo? Aí, vamos consultar rapidinho aqui, porque provavelmente ligaram do banco, de alguma financeira, enfim, oferecendo empréstimo. Mas isso, pelo menos, hoje é muito raro, porque houve uma resolução, eu acho, que proibiu nos primeiros 6 meses de oferecer empréstimo. Só que isso nem sempre funciona. É como se fosse até, professora, uma quebra de sigilo, não seria? Sim, sim. As pessoas vêm e dizem assim, como é que eles sabem? De onde que eles sabem? Porque alguém passando uma informação privilegiada ali dentro, né? Mas não é assim, isso não é individual, né? Tipo, isso é alguém que tem a chave mestra, sabe? É alguém que tem a senha mais importante, porque está no controle o tempo todo, né? Quer dizer, não é que alguém de dentro do INSS faz uma lista e passa. Isso é meio que instantâneo.
Mas hoje, então, isso diminui, ainda acontece, mas é bem menos do que acontecia há 2, 3 anos, acho que não, ano passado, acho que foi que eles modificaram essa regra, que daí só depois de 6 meses é que pode daí fazer oferecer o empréstimo. Só que assim, em geral, isso tem acontecido, né? De a gente conseguir informar o cliente, né? Dele não ficar sabendo. Mas tem caso agora mais recente, até que fiquei sabendo, de pessoa que já está sabendo do benefício, uma semana depois já estão ligando. Né? Mas uma época isso era horrível. Teve uma cliente minha que recebeu 12 ligações num dia. 12 num dia oferecendo empréstimo. Então assim, ela dizia, olha, eu vou entrar eu vou entrar com processo por incômodo, né? Eu disse para ela, tem uma expressão lá acho que é do direito penal, perturbação do sossego, né? Porque a pessoa não podia mais fazer nada, só toda hora ligando, e então, mas isso hoje diminuiu muito. O que eu quero dizer, na verdade, essa questão da comunicação com o cliente, né? Até a Bruna Lorenzi aqui está dizendo, já tive clientes que me avisaram sobre a implantação do benefício. Nem eu sabia que o cliente estava aposentado e o banco já estava ligando oferecendo empréstimo. Exatamente isso, assim. E aí aquilo que tu falava do sigilo, né? Aí eles sabem o valor, eles sabem tudo do benefício, sabe o número do benefício, tipo, não é só uma informação, eles sabem toda a informação. Então, esse problema diminuiu, mas ainda de vez em quando acontece de alguém, né? A senha agora está de menos valor, né? Já não é aquela senha mestra, né? Mas ainda continua acontecendo. Então, esse ponto que eu acho importante também, a gente manter uma comunicação constante com o cliente. Bom, no processo administrativo, o desafio que eu vejo é, primeiro, o INSS digital. O que é o INSS digital? É um convênio que o INSS faz com a OAB, as OABs e também com outras entidades, para o encaminhamento de benefício, em que essas pessoas ou entidades fazem uma boa parte do serviço que antes o INSS fazia, que é inserir as informações, que é, né, fazer requerimento, juntar as provas. Então, antigamente, a gente ia lá no INSS, o INSS tinha que fazer cópia ou a gente levava cópia, ele montava um processinho. Agora não, agora a gente faz isso para o INSS, né? Tá tudo, ele só analisa, ele só vai para análise e depois decisão. Mas facilitou, né, professor? Facilitou muito para eles e bastante para a gente também. Só que isso tem outros problemas. De vez em quando cai, não funciona, não permite certas coisas, tem muito problema de sistema. Tem muito problema de sistema no INSS digital. No meu INSS também e no INSS digital também. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta. E aí, vai dizer assim, mas então faz o quê? Aí, antes da pandemia, às vezes ainda se conseguia falar com algum servidor do INSS, mas já mais difícil. Agora, nem isso. Então então tu liga para o 135. O 135 serve para coisas mais simples, tá? Por exemplo, a pessoa buscar uma informação sobre um benefício ativo, banco, coisa assim. Agora, resolver problema no 135, esquece. O sistema não está funcionando. Não é aquele telefone 135, né? Não é esse que vai resolver o problema para ti, não são essas pessoas que vão resolver. Aí chega um ponto que, principalmente agora, que o INSS não está abrindo as portas, que ninguém resolve nada. Vou citar um exemplo. Teve um senhor que estava recebendo um auxílio-doença, e o auxílio-doença foi cessado do nada. Não era o prazo de cessação, do nada, assim, simplesmente do nada. No sistema constava concluído, encerrado, e não... Aí ele ligou para o 135, a pessoa disse assim, a pessoa não, um robô disse, o seu benefício encontra-se concluído. Ponto. Eu disse, não, isso eu sei, né? Isso eu já vi pelo computador. Eu quero saber por quê. E aí não consegue falar com uma pessoa, não consegue descobrir o que aconteceu. Então, há ainda
muita deficiência de comunicação, de informação, né, de atendimento para resolver esses problemas, né? Então esse é um dilema muito grande. Nós tivemos toda uma fase, Hildo, de demanda reprimida, tá, no INSS. Primeiro, por falta de servidores, depois por causa da reforma, então processos que foram represando, né, de modo que o INSS chegou a 1.200.000 processos, não, 1.800.000 processos represados. E tentava se esquivar desses números e não sei o quê, e aí realmente isso foi uma época bem difícil, mas isso está já se regularizando. Só que nós temos outro problema. O INSS está, desde a medida provisória 871, instituiu um bônus para o servidor analisar benefícios represados ou que tiveram requerimento há mais de 45 dias. Então, o servidor ganha um bônus de R$ 57,50. Então, ele tem o seu, digamos assim, a sua meta normal, e o que ele fizer além disso, ele ganha o bônus. Só que faltou instituir um controle de qualidade nisso. Então, assim, infelizmente tem servidores, e obviamente não dá para generalizar, mas tem servidores que analisam de uma forma muito precária. Nós tivemos uma situação em que uma servidora do INSS analisou 11 processos em 55 minutos. De benefícios rurais, que é uma matéria bem complicada, bem difícil, em 55 minutos. 5 minutos por processo. O que ela concedeu talvez estivesse errado, e o que ela indeferiu talvez estivesse errado também. Então, ou seja, porque... o que a Bruna está dizendo aqui, ó, analisa de qualquer forma só para avisar a meta. E para ganhar Exatamente. Analisa de qualquer forma só para fechar a meta e ganhar esse valor a mais. Dinheirinho, né? Isso. Só que isso é uma irresponsabilidade. Deveria ser divertido, né? Exato. Aí um controle de qualidade disso, deveria ter um controle disso. Exatamente. Demoraram muito para pensar nisso, né, de ter um controle. E realmente a colega que está falando, Belas Leão, eu não sei o nome dela, ela já vi cada indeferimento absurdo, realmente, muito indeferimento absurdo, muito indeferimento sem qualquer sentido. Nós tivemos casos, Hildo, que o processo começou com o João, e de umas alturas em diante ele continuou com a Maria. Não sei o que a Maria foi fazer, porque o meu cliente era o João. E aí o processo começou, foi até um pedaço com documentos dele, e de repente eles concederam benefício para outra pessoa, e a coisa ali se perdeu, né? Então, assim, é realmente não dá para generalizar, né? Olha esse caso aí, ó. Sim, sem análise, né? Já tive benefício de aposentadoria rural indefinido. Teve um agora, Márcia, teve um agora que dizia assim, motivo do indeferimento, x. Brincadeira, né? É bem complicado mesmo, né? Essa análise precária, né? O problema é que a gente precisa, de nossa parte, a gente não pode abrir mão de fazer um processo bem feito, porque se você não fizer aqui, depois diminui a tua chance, você pode sofrer lá uma falta de interesse de agir, se você não apresentou todos os documentos no INSS. Então, apesar desse problema, digamos assim, a gente acaba tendo que fazer um processo bem feito, né, para que o INSS tenha uma chance de conceder, mas isso também tem uma grande vantagem para a gente. Mesmo que o INSS não conceda, você já está com o processo formatado para ir para a via judicial. Outro problema, muitas vezes, é a dificuldade de obtenção de provas materiais. Falo de duas áreas, principalmente. A atividade especial, né, e a atividade rural. A atividade especial, empresas que já fecharam, empresas que faliram, que não é mais o mesmo prédio, então você tem dificuldade de fazer a prova de que houve exposição a agentes nocivos. E no caso do rural também, buscar documentos, enfim, às vezes é mais difícil em algumas regiões do país
a documentação é mais precária. Aqui no Sul, até, o pessoal tem mais documentos, no geral, mas na parte mais norte, nordeste, é mais precário mesmo a documentação. Bem, aí nós temos a terceira parte ali, que é o processo judicial. Bom, aí nós temos vários processos. Primeiro, perícia médica. Quando é benefício por incapacidade, Deus nos acuda. Porque tu não tem, depois que o perito disse que a pessoa está apta para o trabalho, a chance de a gente conseguir mudar é de 1 em 1 milhão, né? Eu disse outro dia eu disse uma sustentação oral que um perito voltar atrás é mais fácil o camelo passar pelo furo da agulha do que o perito voltar atrás na sua perícia, porque, né, aí o juiz manda para o perito diz, eu já disse tudo que eu tinha para dizer, e o juiz segue o perito, principalmente no juizado. Nas turmas no TRF aqui, a gente tem muitos casos em que o TRF diz, não, realmente, analisa a documentação, não vai só atrás do perito, né? Analisa a perícia sim, mas analisa o conjunto de provas. Mas nas turmas recursais, no juizado é mais difícil. Outro problema, ainda no benefício por incapacidade, é aquele prazo de 120 dias, caso não fixado o prazo, 120 dias, então vira assim, um processo por ano, né? Está sempre a pessoa pedindo benefício, ajuizando ação, pedindo benefício, ajuizando ação. Temos cliente lá assim, ó, ano 2016, 2017, processo 2018, 2019, 2020, e assim vai indo, né? Outro problema é quando a gente tem um fato, vou pegar um exemplo, a pessoa teve um benefício negado porque não foi reconhecida a incapacidade, né? Não foi reconhecida a incapacidade. O perito do INSS disse que ela poderia trabalhar. Mas não houve dúvidas sobre o fato dela ser trabalhadora rural. Nenhuma dúvida sobre isso. Aí você entra com a ação, o juiz diz, não, eu quero fazer prova da atividade rural. Mas isso não era fato incontroverso. Querendo fazer prova por quê? Por que tornar incontroverso? Então a gente vê muitas vezes que o juiz acaba... um papel que não seria o dele, e sim do INSS, o INSS alegar, enfim, mas tem acontecido muitas vezes isso. Então, alguns juízes entendem... falta de conhecimento do juiz? O que seria isso? Não, eles entendem que é papel deles, devolve para eles toda a análise, e tem, infelizmente, uma visão meio restritiva, assim, especialmente do juizado, com relação a algumas matérias principalmente, né? Então, realmente, isso é um fato, né? Isso é muito comum, principalmente no juizado. Outra coisa que a gente percebe, uma diferença muito grande, como eu falava, usei um exemplo de benefício por incapacidade, mas isso vale para várias matérias, entre aquilo que decidem as turmas recursais e aquilo que decide o tribunal. Não há uma uniformidade. Então, as pessoas mais pobres, porque ganham menos e têm menos salários, lá na soma do valor da causa dá menos, elas têm uma justiça mais restritiva do que as pessoas que ganham mais e que o valor da causa dá mais e que vão para o tribunal. Isso é uma coisa absurda de não ter uma uniformidade. E a gente vê, às vezes, que mesmo quando o tribunal tenta uniformizar, acaba que... as turmas tentam se esquivar da uniformização. Não foi bem isso que se quis dizer, não sei o quê, então acaba dificultando na prática essa uniformização, né? Vamos ver algumas perguntas ali, Hildo? Vamos. Aqui tem o JTT, está dizendo, juizado massacra os direitos sociais, né? Previdenciário em questão, deve ser uma escola, né? Que os processos da comum estão sendo analisados pelo JEF. O juizado teria que acabar. É um horror. Até Professor, tem e agora? Sim, pode falar. Com a equalização. É uma pergunta. Tá. O que é a equalização? Equalização, acho que é só na 4ª região aqui. Eles acabam redistribuindo os processos por exemplo, assim, é uma questão de gestão do judiciário. A comarca A tinha 100 processos, a comarca B 200. Então, vamos pegar 100 da comarca B e passar para A, para equalizar o trabalho.
Só que aí vira decisões muito diferentes, e o processo sendo julgado fora da sua região. Então, tem um sentido do ponto de vista da gestão, mas do ponto de vista do cliente, né, do jurisdicionado, isso já fica mais difícil, mais estranho. E aí o juiz lá também tem o seguinte problema. Ele julga no rito do juizado, é uma coisa, ele julga no rito ordinário é outra coisa, porque o tribunal entende uma coisa e o juizado entende outra. E vira uma bagunça, o mesmo juiz vai dar duas decisões diferentes, se ele não der, uma vai ser reformada e outra não vai ser reformada. Então, né, fica muito estranho isso mesmo, né. Aqui tem a Ana Paula, que está dizendo, tem um rural que está em recurso feito no INSS digital, que me feriram por carência. A cliente é mulher e o processo foi analisado como se fosse homem. Esse tipo de coisa, assim, muito básica, né, tipo, que acaba acontecendo, né. A Belas, ali também está dizendo de novo, além da demora no julgamento do recurso administrativo, advogar nessa área é complicado. Recurso administrativo. Até o recurso administrativo, ele é uma boa oportunidade de a gente conseguir resolver o problema. E olha, que eu prefiro muitas vezes o recurso administrativo do que uma ação no juizado. Nós temos muitos casos que a gente consegue resolver. Ontem eu consegui resolver um processo muito difícil que não passaria no judiciário. Não passaria. E eu consegui resolver no recurso administrativo. Então, a gente precisa pensar um pouco mais nisso, né, ter um bom contrato de honorários, enfim, mas é uma oportunidade que a gente tem de conseguir o direito do cliente, né. Professora, mas na verdade, o recurso administrativo está bem difícil por conta do prejuízo no atendimento ao cliente, né, que somos o povo, né. Por exemplo, o INSS tem deficiência de servidores. Automaticamente, fica difícil de ele fazer as análises corretas do processo administrativo. E ainda mais com a pandemia agora, que está tudo fechado, ninguém mais está atendendo direito. Então, acaba que muitas vezes acaba parando no judiciário por conta disso, né? Que uma coisa que poderia resolver administrativamente ali, não se resolve, se analisa de forma equivocada, e aí acaba gerando todo esse problema, né, também. E a própria questão do recurso administrativo, ela está vinculada com isso que você falava da redução de servidores, da precariedade do INSS como instituição, de não ter feito concurso e assim por diante. E aí, então, os servidores não estavam mandando os recursos para as juntas. Então, nós tínhamos uma situação muito ruim, que era, as juntas de recursos não tinham processos, e os processos estavam parados no INSS, não iam para a junta de recursos. Agora passaram a andar mais rápido. Eu tenho uma amiga que é conselheira, ela disse que nesse mês recebeu 400 processos, e o normal era 40, 50, enfim, bem menos. Então, agora começam a andar os recursos, né? Mas é um problema, porque demora bastante, a pessoa fica ansiosa, ela quer ver o seu número do processo na justiça, aí você tem que dizer, não, mas não está na justiça, nós vamos tentar resolver primeiro na via administrativa. Então, realmente, a pessoa fica ansiosa e acaba, às vezes, dificultando, né? Mas... professora, há pouco tempo aí a imprensa começou a noticiar que o governo ia convocar militares. Sim, já começou. Sim, contrataram. Isso? Mas não, assim, o que aconteceu? Eles primeiro falaram de militares, depois falaram de servidores aposentados e depois abriram. E tem gente agora... deixa eu lembrar, acho que foi essa semana que contrataram 582 pessoas. Só que aí, quando eu vi a notícia, eu não sei também se ela confere, quando eu vi a notícia dizendo assim, eles vão analisar benefícios, eu pensei, ai meu Deus, de repente vão pegar pessoas não tem nada a ver, que nunca viram benefício na vida e vão analisar benefício. Não sei, eu vi a notícia... né, não posso, eu só estou repetindo como eu vi, eu não tenho certeza dessa informação, mas muito preocupante, porque aí não adianta também ter quantidade, agilizar os processos e eles também serem analisados de forma precária, colocar lá XXX sem análise e assim por diante, né. Bom,
Eu queria falar um pouquinho ainda do processo judicial e depois a gente responde as outras perguntas. Nós temos uma complexidade legislativa muito grande, tudo mudando muito, toda hora, medidas provisórias, enfim, fazendo uma brincadeira, assim, dá vontade dá vontade não, o medo é que às vezes a gente vai dormir e encontra uma medida provisória embaixo do travesseiro, né, porque de tanta medida provisória que teve nos últimos tempos, né, que é toda hora, todo dia, né, então muitas mudanças, muitas matérias de competência dos tribunais superiores, então os processos ficam parados, né, a oscilação da jurisprudência que eu falava, né, também essas diferenças de entendimento, juizado, tribunal, TNU, TRF, enfim, fica muito complicado para a gente conseguir administrar, né, tudo isso. Bom, a Bruna aqui está dizendo que os meios de prova do trabalhador boia fria. Tem que ter pelo menos, Bruna, um início de prova material. Dá uma olhadinha lá no artigo 54 da Instrução Normativa 77, porque ali tem uma lista de documentos, mas assim, experiência minha, não entrega para o cliente. Senta com ele e verifica onde, como ele poderia providenciar esses documentos. A limitação da competência delegada foi a maior crueldade da reforma. Também eu achei muito ruim isso, porque acabou jogando quase tudo para o juizado. Colocar todos os processos na geladeira para passar dos 60 salários mínimos e ir para a vara comum, também é uma possibilidade, né? O Jefferson, há projeto de lei para alteração da competência absoluta do juizado. Tem sim, até isso foi uma iniciativa da OAB do Rio Grande do Sul, de acabar com essa competência absoluta, de modo que eu pudesse escolher, assim como é na justiça estadual. Por exemplo, se eu tenho uma causa, teve um problema de consumidor, eu comprei algum produto, alguma coisa que estava com defeito, eu posso escolher fazer no juizado ou no rito ordinário. E no previdenciário não, isso é muito ruim, né? Essa impossibilidade de escolher é muito ruim. Conhecimento da atividade especial para trabalhador rural da pecuária com CTPS assinada anterior a 95. Rosilene, o que o STJ disse? Que para isso tem que ter prova de agricultura e pecuária. Eu achei muito ruim essa decisão e é uma coisa que, existem regiões e identidades, né, lugares mais identificados com pecuária, outros lugares mais identificados com agricultura. Mas por que tem que ser os dois, né? Mas, enfim, foi o que o STJ decidiu. O Will Tonito diz assim, autodeclaração, INSS está pedindo comprovação de tempo de serviço, pessoa cresceu na roça e a JA poderia ser a solução? Sim, mas a autodeclaração hoje acaba que o próprio judiciário está meio pedindo ela, porque ela consta na lei, na lei 8.213, com a alteração da medida provisória 871 e a lei 13.846. A medida de demora, para combater a demora no julgamento do recurso administrativo. Mandado de segurança. O recurso está demorando, você pode impetrar um mandado de segurança, e aí você consegue fazer o recurso andar. Recurso desde agosto... Professora Rosilene? Quando o recurso está parado no INSS, qual medida para mandar para a CRPS? Isso. É a mesma coisa, um mandado de segurança. Esse é o caminho. Segurança. Isso. Uhum. A mesma coisa que a Jéssica também está falando, tem um recurso administrativo, protocolo desde agosto de 2019, é normal demorar tanto tempo. Jéssica, uma coisa, e isso vale para todo mundo que perguntou sobre o recurso. Vejam se o recurso já existe, explico. Se ele já está protocolado, se ele já está no sistema dos recursos. Se ele não está lá, é porque o INSS, aspas, sentou em cima, né? O INSS está segurando. Então, você tem que ver onde que está, para ver contra quem que você vai, a quem você vai pedir
que o juiz peça explicações no mandado de segurança. Legal. Se é para o presidente da junta ou se é para o INSS. Professora, Sim. a gente já está se direcionando para o final do nosso tempo. Você tem mais algum ponto específico que você quer tratar ainda ou vamos responder a pergunta da Elisa aqui, ó? Professora, algo positivo na advocacia previdenciária? Muita coisa positiva, muita coisa positiva. A gente tem muitas coisas, desde combater algumas coisas da reforma, trabalhar com isso, fazer planejamento previdenciário para os clientes, pensar a melhor solução do caso. Né? A gente tem, ainda consegue resolver muita coisa nos tribunais superiores, no STJ principalmente, né? Então tem muita coisa, e uma coisa que eu percebo também, com a implantação do INSS digital, né, o meu INSS, o INSS digital, a reforma e a pandemia, o segurado, em geral, não tem mais condições de entrar com o pedido sozinho. Ele precisa de um advogado. Então, quanto mais a gente se qualificar, inclusive para tentar resolver, como disse a Maura, né, como disse a Maura, querida Maura lá de Goiás, como disse a Maura, tentar resolver na via administrativa, esgotar o administrativo, enfim. Então, a gente estando qualificado, e o cliente não tendo esses mecanismos, acaba ele buscando o advogado para o advogado resolver isso. Então, assim, toda a parte digital complexa foge muito do mundo dos segurados, a parte também do conhecimento, qual é o melhor benefício, qual é o momento, então é bem interessante. O Sérgio Pimenta, olha, legal, Sérgio, que bom estar aqui, Pimenta. Está em andamento a parceria do CRPS e a Dataprev para até setembro julgar em 6 meses. Segundo o presidente do CRPS, Marcelo Borsi, em um debate ontem. O doutor Marcelo é uma pessoa muito qualificada, muito conhecedor do direito previdenciário, e ele é presidente do Conselho de Recursos hoje, tem vários projetos interessantes, inclusive um deles é para destacar honorários no recurso administrativo. Então, isso ajudaria muito também, que deixaria o advogado muito mais seguro de andar por esse caminho. Aqui, o que mais? Professora, Rosane pergunta aqui, após o negativa da revisão, cabe recurso ordinário? A negativa, né? Sim, cabe recurso ordinário. Pedir uma revisão de benefício, cabe o recurso ordinário e depois ainda cabe o recurso especial. Então, assim, a via administrativa realmente é um caminho muito importante. Por mais que a gente tenha problemas com o INSS e tudo, mas todo o sistema de recursos, ele tem sido, basta ver os enunciados do Conselho de Recursos, são muito bons, vários renunciados muito bons. Então, acho que realmente a gente precisa apostar mais no recurso administrativo. É uma oportunidade para a gente poder resolver a vida do cliente, né? O que mais o pessoal Professora, dá uma aqui? dica aí, qual é a faixa de honorário que se cobra na advocacia previdenciária? É percentual? Como que é isso? Geralmente é percentual. Tem que ver o que diz a tabela da OAB de cada estado. Tá? Então, o critério, enfim, tem que verificar isso. Mas geralmente primeiro os benefícios, 2, 3 benefícios e um percentual, enfim. Então, cada estado aí tem a sua tabela e precisa ser respeitada essa tabela. O julgamento do fator previdenciário, aqui quem é que está pedindo? A Bruna. O que aconteceu, Bruna? Há um recurso repetitivo no STJ. Por quê? Porque o STF sempre dizia que esta matéria não era constitucional. Mandava para o STJ, mandava para o STJ. E hoje teve um julgamento que meio que foi afetado rápido, julgado rápido. Até deixa eu ver se eu descubro aqui, quando é que ele foi, se tem a data da afetação dele, pelo menos. Foi decidido super rápido, do nada, né, do nada, digamos assim, e já contrário à nossa tese, ou seja, de que não seria aplicada a aposentadoria, o fator previdenciário na aposentadoria do professor. Então foi meio
como se fosse assim meio rapidinho para ninguém ver, né? Então foi uma coisa muito estranha, assim, tanto que eu até fui induzida em erro, achando inicialmente que não era isso, que era outra coisa que o STF tinha julgado, porque tinha um recurso no STJ sobre isso, e o STF uma vida inteira disse que isso não era questão constitucional. Aí, de repente, do nada, ele afeta e julga. Né? Como assim? Né? Que jeito isso? Né? Então, realmente, é muito estranho isso. Então, a gente tem muito receio das decisões, às vezes, econômicas no STJ, enfim, isso tem muitas vezes, né? Complicado. Professor, Sim. eu acredito assim, bom, a nossa live já vai cair, está quase dando uma hora, então a gente já vai começar se despedindo aqui. Mas eu vejo assim, agradecer por esse tema que é muito importante. Eu vejo que a advocacia previdenciária tem um campo de trabalho muito grande. Isso é uma visão que eu tenho assim, por não ser advogado previdenciarista. Mas com as reformas ainda muito mais agora, né, professora? E acredito que o futuro da advocacia previdenciária tem grande chance de ser próspero, né, professora? Diante de tudo, de todas as dificuldades que a gente tem visto aí, a grande dificuldade de conseguir as aposentadorias, sempre o cliente vai precisar de um advogado com ele. Então, eu acho que o grande segredo agora é se qualificar bastante sobre a reforma, né, professora? E para isso, já gostaria de convidar também aí as pessoas aqui do Mato Grosso, quem está aí assistindo, que nós vamos começar agora uma pós, onde a professora é coordenadora, a partir do final do mês de junho, né? Acho que agora é final de julho. Final de julho está marcada. Então, assim, uma grande oportunidade para vir e debater todos esses assuntos, conhecer de fato a legislação que mudou, né, professora? Com mais aprofundamento. Então, fica o convite também aí, quem tiver interesse, nos procurar. Isso, tem um grupo seleto de professores, né, pessoal que está na linha de frente, aí cada um na sua área, e muito bom mesmo o projeto, enfim, se Deus quiser vamos começar aí já, né, não sei se vocês já retornam no presencial, mas talvez primeira, segunda aula tenha que ser por algum mecanismo alternativo, mas o objetivo é ser presencial, e logo ali adiante, sim, aí se Deus quiser, estaremos aí a todo vapor. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder estar aqui contigo, dividindo aí esse debate, e todo o pessoal aí que nos acompanhou durante a live. Um grande abraço e um bom fim de semana a todos. Tem muita gente participando, aí até peço desculpa por não ter conseguido atender todo mundo que colocou comentários aqui, né, mas é sempre um prazer aí recebê-los todos, e agradecer pela participação também, todo mundo que esteve conosco aqui. E mais uma vez, professora, muito obrigado, e tenha um bom final de semana e uma excelente noite aí no Rio Grande do Sul. Tá frio aí, professora? Tá friozinho, tá gostoso, chovendo um pouco ainda, né? Tá bem gostoso. Uhum. Então tá bom, então, bom fim de semana. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Também, um abraço. Tchau, tchau.